O barulho dos caminhões passando, o vai e vem apressado de pessoas nos calçadões e o som agudo de buzinas preenchiam aquela manhã ensolarada. Mas, entre o ruído da cidade, um choro estridente cortou o ar como uma lâmina. Antônio parou. Olhou ao redor. Era diferente de qualquer outro som que já ouvira no seu turno de trabalho. Um lamento pequeno, frágil, humano. Caminhou a passos rápidos até um container de lixo no final da rua. O coração batia mais forte a cada passo. E ali, entre sacolas rasgadas, restos de comida e caixas amassadas, estava ele. Um bebê, envolto em um pano sujo, com os olhos marejados e a pele marcada pelo frio da madrugada. Por um segundo, o mundo parou. Antônio, com suas luvas encardidas e o uniforme alaranjado, ajoelhou-se sem pensar. Pegou o bebê com cuidado, como se tocasse um milagre. O pequeno chorava baixinho agora, como se soubesse que finalmente estava seguro. Antônio olhou para os lados, esperando ver alguém surgir e explicar aquela cena absurda. Ninguém. Apenas o silêncio desconfortável dos curiosos que já passavam apressados, desviando os olhos da cena. Naquele instante, ele não pensou em polícia, não pensou em abrigo, não pensou em nada além do calor daquele corpo frágil nos braços. Algo dentro dele despertou. Um chamado antigo, como se a vida tivesse guardado aquele momento para ele. Com lágrimas nos olhos, murmurou: "Vai se chamar Paulo. Igual meu avô. Um homem bom. Igual você vai ser." Antônio era gari há quase 15 anos. Trabalhava desde cedo, empurrando seu carrinho, varrendo as ruas, juntando o que a cidade deixava para trás. Morava em um quarto apertado, nos fundos de uma pensão simples. Nunca teve filhos, nem esposa. Apenas lembranças e a solidão como companheira. Até aquele dia. Mas a cidade não é gentil com os sonhadores, muito menos com os pobres. A decisão de ficar com Paulo se transformou em uma batalha contra o sistema, a burocracia e o preconceito. Os assistentes sociais riam pelas beiradas quando ele dizia que queria adotar. Um gari? Sem casa própria? Sem família? Questionavam, mesmo sem dizer as palavras em voz alta. Antônio sentia cada julgamento no olhar, cada resposta fria que recebia. Apesar disso, não recuou. Preencheu formulários, pegou filas imensas, procurou documentos que nem sabia que existiam. Dormiu menos, trabalhou mais. Tudo por aquele menino. Paulo passou seus primeiros dias no abrigo, mas todos os finais de tarde, lá estava Antônio, com um carrinho de mão cheio de brinquedos improvisados e um sorriso no rosto. "Hoje eu trouxe um caminhão de verdade para você", dizia, mostrando um carrinho feito de garrafa PET. Alguns diziam que ele era louco, outros que era um herói. Mas Antônio não se importava com o que diziam. Ele sabia o que sentia, e o que sentia era amor. Um amor que nasceu sem aviso, ali mesmo, em meio ao lixo da cidade. Quando, meses depois, recebeu a notícia de que poderia ficar com a guarda provisória de Paulo, caiu de joelhos no chão da repartição pública. Chorou como criança. Agradeceu a Deus, à vida, ao destino, a tudo que o levou até aquele dia. Abraçou Paulo como se abraçasse a própria esperança. E foi assim que começou a história dos dois. De um homem invisível à sociedade e um bebê rejeitado por ela. Unidos pelo acaso, fortalecidos pelo afeto. Antônio sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que não estava mais sozinho. Agora tinha alguém por quem lutar. E isso mudava tudo. O tempo passou. Os dias eram longos, as noites curtas. Antônio aprendeu a preparar mamadeiras, trocar fraldas, acalmar febres e contar histórias de ninar. Comprou um berço usado, consertou as rodinhas de um carrinho quebrado, improvisou uma cômoda com caixotes de feira. Cada detalhe, cada gesto era feito com amor. Enquanto muitos olhavam com desconfiança, outros se encantavam com a dedicação daquele homem simples. Dona Zuleide, a vizinha do lado, começou a levar sopinhas para ajudar. Seu Joaquim, o sapateiro da esquina, costurou sapatinhos de lã para o bebê. Aos poucos, uma rede de apoio se formou ao redor deles. Pequenos gestos que alimentavam a coragem de Antônio
e iluminavam seu caminho. Porém, os maiores desafios ainda estavam por vir. A guarda provisória não era definitiva, e o passado de Antônio, por mais honesto que fosse, não parecia suficiente para os olhos duros da lei. Ele teria que provar que era capaz. Teria que mostrar ao mundo que o amor vale mais que qualquer sobrenome, conta bancária ou diploma na parede. Mas Antônio não sabia desistir, e por Paulo, ele moveria o mundo. O tempo passou com a velocidade silenciosa dos dias difíceis. Paulo crescia rápido, e com ele crescia também a coragem de Antônio. Cada sorriso do menino era uma centelha de esperança. Aos 4 anos, Paulo já corria pelas ruas estreitas da vila, com os pés descalços e o rosto sujo de brincadeiras. Era curioso, falante e carregava nos olhos um brilho que Antônio jurava nunca ter visto em ninguém. Esse menino ainda vai ser alguém grande, você vai ver, dizia, enquanto limpava a testa suada depois de um dia inteiro de trabalho. Mas nem todo o brilho é suficiente para apagar a sombra do preconceito. Na escola, Paulo era chamado de filho do lixeiro, com desdém. Algumas mães cochichavam no portão, como se sua origem fosse uma ameaça. Antônio, ao saber dos apelidos, ficou com o coração partido, mas tentou transformar a dor em aprendizado. Filho, não se envergonhe nunca de quem você é. Eu sou Gari com orgulho, e você é meu filho com mais orgulho ainda. Mesmo assim, as marcas se acumulavam. Antônio fazia o possível para proteger Paulo do mundo, mas sabia que não poderia segurá-lo para sempre. Começou a economizar cada centavo. Tirava um pouco do almoço, andava quilômetros a mais para economizar passagem. Abriu mão de tudo que fosse supérfluo. Sonhava em pagar uma escola melhor, um curso de inglês, uma vida mais digna. Guardava as moedas em uma lata de achocolatado escondida no armário, como quem guarda um segredo precioso. Paulo, mesmo criança, percebia os esforços. Aos 7 anos, vendia geladinho na porta de casa para ajudar. Com um sorriso dizia: "É pra gente comprar nossa casa de verdade, pai." Antônio se emocionava com a maturidade precoce do filho. Sabia que ele merecia o mundo, mesmo que só pudesse dar pequenos pedaços dele. A guarda definitiva, no entanto, ainda era um sonho distante. A cada renovação do processo, um medo silencioso crescia dentro de Antônio. E se tirassem Paulo dele? E se um papel, uma regra fria, fosse mais forte que todos os dias de amor vividos juntos? Os assistentes sociais ainda faziam visitas esporádicas, observando tudo com olhos clínicos demais. Havia sempre um relatório, uma avaliação, uma dúvida no ar. Foi numa dessas visitas que a assistente trouxe uma notícia que abalou as estruturas do humilde lar. A mãe biológica de Paulo havia sido localizada. Uma mulher jovem, com histórico de envolvimento com drogas e que, segundo o relatório, desejava recuperar a guarda do filho. Antônio ficou em choque. As palavras dançavam em sua cabeça, cruas e frias. Desejava recuperar. Como se o menino fosse um objeto perdido. Como se o amor que construíram não tivesse peso algum. Paulo ouviu a conversa escondido atrás da porta. Quando Antônio se deu conta, o menino já chorava. "Eu não quero ir embora, pai. Não quero." Antônio o abraçou com força, tentando esconder o próprio desespero. "Você é meu filho, Paulo, e nada, nem ninguém, vai mudar isso." A partir daquele dia, tudo ganhou urgência. Antônio buscou ajuda jurídica, contou com o apoio da comunidade, dos vizinhos, da diretora da escola, que escreveu uma carta comovente sobre o vínculo entre os dois. Mas o processo judicial não era feito de sentimentos, era feito de provas, históricos, avaliações técnicas. E para o juiz, bastava uma brecha para que tudo fosse revisto. Enquanto a batalha se desenrolava no tribunal, a vida seguia. Antônio, embora exausto, não deixava de sorrir para Paulo. Brincavam juntos no quintal improvisado, liam livros velhos emprestados da biblioteca e inventavam músicas bobas enquanto preparavam a janta. Era a forma deles de resistir. Numa noite, Paulo acordou de um pesadelo, chorando. "Sonhei que eu estava num lugar cheio de gente estranha e você não estava lá." Antônio o acolheu no colo, embalando-o como nos primeiros dias. "Você nunca vai estar sozinho, filho. Nunca."
Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, o meu amor por você ninguém pode tirar. Dias depois, veio a audiência. Antônio vestiu sua melhor roupa, uma camisa que ganhara de presente anos antes, e levou Paulo pela mão. A sala era fria, impessoal, repleta de olhares julgadores. A mãe biológica estava lá. Os olhos baixos, os dedos trêmulos. Dizia estar arrependida, dizia ter mudado. Mas bastava olhar para Paulo para ver a angústia em seu rosto. O menino se encolhia, escondendo-se atrás do pai. Quando o juiz lhe deu a palavra, Antônio respirou fundo. Não tinha diploma, nem discurso ensaiado, mas tinha verdade no coração, e foi com ela que falou: Excelência, eu não sou homem de muitas palavras, mas sou homem de muitas lutas. Eu não achei o Paulo, foi ele que me achou. E desde aquele dia, minha vida ganhou sentido. Eu não tenho muito, mas o que tenho, eu dou com amor. Esse menino é minha razão de viver. Eu não peço favor, peço justiça. Peço para manter comigo quem nunca deveria ter sido abandonado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos olhavam para o juiz, esperando uma resposta imediata. Mas ela não veio. O caso seria analisado. A decisão viria dias depois. Esses dias foram os mais longos da vida de Antônio. Cada minuto parecia uma eternidade. A ansiedade o corroía por dentro. Tentava manter a rotina com Paulo, fingindo normalidade, mas o medo estava em cada gesto, cada olhar. Até que, finalmente, a carta chegou. Um envelope pardo, simples, que trazia dentro dele o destino de uma família improvável. Antônio olhou para Paulo, respirou fundo e abriu o papel. E então, tudo mudou. O envelope tremia nas mãos de Antônio como se carregasse dinamite. E, de certa forma, carregava. Explosiva era a ansiedade, a incerteza, o medo de perder o que mais amava. Paulo, sentado à sua frente com os olhos arregalados, esperava em silêncio. Nunca houve um momento tão tenso entre os dois. Antônio, com as mãos suadas, desdobrou lentamente a carta. O papel amarelado trazia a decisão. Palavras técnicas, formais, distantes do calor que existia entre pai e filho. Mas, entre uma linha e outra, Antônio encontrou o veredito. Guarda definitiva concedida a Antônio dos Santos. Por um segundo, o mundo parou. As palavras pareceram dançar diante de seus olhos. Depois, vieram as lágrimas. Grossas, abundantes, caindo sem pudor. Ele levantou os olhos para Paulo, sorriu em meio ao choro e apenas sussurrou: Você é meu. Para sempre. Paulo correu para os braços do pai, e o abraço foi tão forte que parecia querer costurar suas almas de vez. Eles choraram juntos, ali mesmo, sentados no chão da sala apertada. Não precisavam de mais nada. A justiça finalmente havia reconhecido o que o amor já sabia há muito tempo. Mas o mundo real não dá trégua por muito tempo. Dias após a decisão, Antônio adoeceu. No início, achou que era só cansaço, o corpo dolorido, a febre baixa, a tosse insistente. Continuou trabalhando, mesmo assim. Afinal, as contas não esperavam, e agora tinha um filho oficialmente seu para criar. Porém, as dores aumentaram. A tosse se tornou seca e constante. Teve uma queda no meio da rua, e só ali aceitou ir ao hospital. Os exames vieram rápido e o diagnóstico também. Pneumonia agravada. Precisaria ficar internado. Paulo, aos 10 anos, não entendeu de imediato a gravidade. Ficou em casa com Dona Zuleide, vizinha fiel, mas todos os dias pedia para visitar o pai. No hospital, Antônio tentava disfarçar o sofrimento. É só um resfriado bravo, filho. Logo estou varrendo rua de novo. Mas os olhos fundos e a magreza repentina contavam outra história. Foram semanas de internação. A cada dia, Antônio parecia mais frágil, mas nunca deixou de sorrir quando via Paulo. Pediu a um enfermeiro papel e caneta. Começou a escrever cartas, pequenas mensagens para o filho, para o futuro. Caso eu não veja você se formar, se um dia sentir que está sozinho, se o mundo parecer pesado demais. Não que ele tivesse perdido a fé, mas queria garantir que Paulo tivesse sua voz, mesmo na ausência. Paulo, por sua vez,
crescia a cada dia. Já ajudava nas tarefas de casa, lia para o pai no hospital, levava flores colhidas no caminho e contava as histórias da escola. Era o orgulho de Antônio. Você é melhor que eu, filho, muito melhor, e isso me enche de alegria. A melhora veio devagar. O tratamento funcionava, mas deixava sequelas. Antônio precisou parar de trabalhar, perdeu peso, força, mas não perdeu a dignidade. A comunidade, tocada por sua história, se uniu. Organizaram rifas, vaquinhas online, doações. O nome de Antônio começou a circular nas redes. O gari que salvou um bebê. Reportagens surgiram. Gente que nunca soube seu nome agora se emocionava com sua luta. E foi assim que, do acaso, surgiu uma nova chance. Um empresário da cidade, tocado por uma entrevista dada por Paulo, decidiu ajudar. Ofereceu uma casa simples, mas própria. É o mínimo que posso fazer por alguém tão gigante, disse. Antônio chorou. Nunca tivera uma casa só sua. Agora, teria um lar de verdade para criar Paulo com dignidade. Mesmo assim, as dificuldades continuavam. A saúde debilitada de Antônio exigia cuidados. Os medicamentos eram caros, e o estômago, muitas vezes, doía de fome escondida. Mas ele nunca reclamava. Já tive menos, e agora tenho tudo, porque tenho você, dizia ao filho. Paulo estudava com afinco. Era dedicado, disciplinado, um aluno brilhante. Queria ser médico. Para cuidar de você e de outros pais como o meu, dizia, com um brilho nos olhos. Antônio sorria, orgulhoso. Mesmo doente, ajudava nos deveres, contava histórias e dizia sempre: você vai chegar longe, meu filho. Mais longe do que eu jamais sonhei. Foi numa manhã fria, enquanto tomavam café, que Paulo olhou para o pai e disse: pai, eu te amo. Eu também, meu filho. Mais que tudo nesse mundo. Antônio segurou a mão do menino. Havia algo diferente em seu olhar. Uma paz, uma suavidade. Como se por fim tivesse encontrado o que tanto buscou. Naquela noite, enquanto Paulo dormia, Antônio escreveu sua última carta. Com a letra trêmula, mas o coração cheio, escreveu: filho, se um dia você encontrar essa carta, quero que saiba que fui o homem mais feliz do mundo por ter sido seu pai. Você me salvou muito mais do que eu te salvei. O amor que construímos é eterno, e mesmo que um dia meu corpo descanse, minha alma estará sempre ao seu lado. Siga firme. Acredite em você. E, acima de tudo, nunca deixe de amar. Dobrou o papel com cuidado, colocou-o dentro de um envelope azul e o guardou na gaveta ao lado da cama. Na manhã seguinte, o sol nasceu silencioso. Paulo acordou e chamou pelo pai. Mas não houve resposta. Antônio havia partido em paz, com um sorriso leve no rosto. O mundo pareceu desabar para o menino. As lágrimas vieram como enxurrada. Mas, entre o luto e a dor, Paulo encontrou a carta. Leu cada palavra como se o pai ainda estivesse ali, sussurrando no seu ouvido. Naquele instante, compreendeu. O amor verdadeiro não morre. Ele se transforma e vive para sempre dentro da gente. Os dias que se seguiram à partida de Antônio foram envoltos em silêncio e saudade. A casa, antes preenchida pelas risadas, pelas histórias e pela presença firme de um pai, agora parecia grande demais para um menino de apenas 10 anos. Paulo chorou em silêncio nas primeiras noites, com um envelope azul apertado contra o peito. As palavras do pai, escritas com tanto amor, tornaram-se seu alicerce. Em cada frase, ele ouvia a voz de Antônio, sentia o calor do seu abraço e, mesmo em meio à dor, encontrava forças para continuar. Dona Zuleide, que sempre estivera por perto, assumiu os cuidados imediatos com o garoto. Lutou na justiça para manter Paulo com ela, alegando a promessa que havia feito a Antônio de nunca deixá-lo sozinho. Comovido com a situação, o juiz autorizou que a guarda provisória fosse transferida para a vizinha. Paulo, mesmo de coração ferido, aceitou. Sabia que Zuleide o amava e, de alguma forma, Antônio continuava ali, nos gestos, nas memórias, nos ensinamentos. O tempo passou devagar. As estações mudavam, mas o vazio da ausência persistia. Paulo, porém, não se deixou consumir.
Ele estudava como se cada lição fosse um passo em direção ao sonho que havia prometido ao pai. Tornou-se um adolescente maduro, introspectivo, mas extremamente dedicado. Passava horas na biblioteca pública, lia livros de medicina, assistia a documentários e fazia anotações em cadernos organizados com zelo. A cada aniversário, voltava àquela mesma praça onde Antônio o levara tantas vezes quando pequeno. Sentava-se no banco sob a árvore de folhas largas, fechava os olhos e conversava com o pai em pensamento. Contava suas vitórias, suas angústias, suas esperanças. E sempre saía de lá mais leve, como se tivesse sido abraçado pela brisa. Aos 18 anos, Paulo conseguiu uma bolsa integral em uma universidade federal. Passou em primeiro lugar no curso de medicina. O dia em que recebeu a notícia foi também o dia em que visitou o antigo cemitério onde Antônio descansava. Levou flores simples, as mesmas que o pai gostava de colher no caminho para o trabalho, e a carta azul já desgastada pelo tempo. "Pai", disse, com a voz embargada, "eu consegui. Entrei para a medicina, do jeitinho que o senhor sonhou." Sentou-se diante da lápide, colocou a carta no colo e ficou em silêncio por longos minutos. Depois, com a voz firme, completou: "Essa conquista é nossa, porque sem o senhor eu não teria chegado até aqui. Prometo honrar tudo o que me ensinou." Durante os anos da faculdade, Paulo tornou-se referência. Sempre prestativo, dedicado e com uma empatia que chamava a atenção dos professores. Enquanto os colegas se preocupavam com as notas, ele se preocupava com as pessoas. Ouvir era sua maior habilidade, algo que aprendera com Antônio, que tantas vezes se sentara ao lado dele apenas para escutar seus medos e sonhos. Já no último ano do curso, Paulo escolheu a especialização em pneumologia. Sabia que era a forma mais bonita de transformar dor em cura. E, nas entrevistas para estágios, contava com olhos marejados a história de um homem que o encontrou no lixo da cidade e o transformou em alguém capaz de mudar o mundo. A fama de Paulo cresceu, tornou-se símbolo de superação, foi convidado para programas de TV, participou de campanhas de saúde pública e um dia recebeu um convite especial: falar para uma plateia de jovens em situação de vulnerabilidade. A palestra, marcada para uma tarde de sábado, seria transmitida ao vivo. Naquele dia, Paulo subiu ao palco de terno simples e sorriso tímido. O auditório estava cheio. Ele respirou fundo, olhou para as luzes e começou: "Meu nome é Paulo dos Santos. Fui encontrado em meio ao lixo por um homem chamado Antônio. Ele era gari, mas para mim era mais que isso. Foi meu pai, meu herói, meu exemplo." A plateia silenciou. Alguns olhos já brilhavam. Ele me ensinou que o amor não depende de sangue, que dignidade não está no que você veste, mas no que você carrega no coração, e que mesmo que o mundo te veja como lixo, sempre haverá alguém disposto a enxergar o seu valor. Contou sua história com detalhes, com emoção, com verdade. Ao final, o público aplaudiu de pé. Paulo desceu do palco com lágrimas no rosto. Sabia que, de onde estivesse, Antônio também o aplaudia. Anos depois, Paulo inaugurou uma clínica comunitária gratuita no bairro onde cresceu. A placa na entrada dizia: "Clínica Antônio dos Santos, onde vidas recomeçam." A fila para atendimento dobrava o quarteirão, e ele atendia cada paciente com o mesmo carinho que recebera do pai. Numa manhã ensolarada, uma senhora idosa chegou até ele com um bebê no colo. Disse que o neto fora abandonado pela mãe e que não sabia o que fazer. Paulo, com os olhos marejados, pegou o menino nos braços. Viu nos olhos daquela criança a si mesmo, anos atrás. "Ele tem nome?" perguntou. "Ainda não", respondeu a senhora triste. Paulo sorriu. "Então vamos chamá-lo de Antônio." A senhora chorou. Paulo também. Era como se naquele momento o ciclo se fechasse e uma nova história começasse. Naquela noite, ao chegar em casa, Paulo abriu a velha gaveta de madeira. Lá estava o envelope azul, já desgastado, mas ainda inteiro. Leu a carta mais uma vez. Tocou no papel com carinho e, olhando para o céu estrelado pela janela, sussurrou: "Pai, eu continuo ouvindo sua voz.
e continuo te amando. Obrigado por tudo. Na rua, o vento soprou suave. Como se de algum lugar além, Antônio sorrisse, orgulhoso do homem que ajudou a florescer, mesmo nas terras mais improváveis da vida. Fim.